pode comer. Ah, quer? Grande é o nome do nosso Deus, louvemos e o adoremos nesse culto que prestamos para a glória do nome dEle. Convido você, irmão, que está em casa, pegue a sua Bíblia, seja ela no celular, no tablet, e abra aí comigo no livro do Apocalipse, capítulo 1, livro do Apocalipse de João, capítulo 1, do verso 9 até o verso 20, a visão do grande Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, glorificado. E o texto vai nos dizer: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 igrejas, ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Glória vindoura. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, eterno Pai, grande poder e misericórdia, fale aos nossos corações, aceite o nosso louvor, a nossa adoração que iremos fazer a Ti neste momento. Esteja conosco. Toda a honra e toda a glória seja para Ti. Amém. Cantemos o hino Glória Vindoura, hino de número 185. No tempo em que meu trabalho
Glória, sim, glória haverá com Jesus. Mais uma vez, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse de João, capítulo 21. Capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. Deixa a sua Bíblia aberta em Apocalipse, que nós vamos ler alguns textos. Apocalipse de João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No céu com Jesus eu quero ir morar. Hino de número 192 do Inário Novo Canto. somente pedir de alma pura, e de graça Jesus lhe dará. Pois ali, todo cheio de amor, de ternura,
Paz seja dada ao nosso Deus. Apocalipse capítulo 21, continuemos o texto, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande em altura, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes 12 nomes 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular e de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e ao Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhes trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória, a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nelas estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Rio da vida, hino de número 191 do nosso Inário Cristão. Desculpa, novo cântico, Inário Novo Cântico. Fonte de amor perene, manancial de luz, água da vida,
correremos para a cidade celestial. Vamos continuar louvando o nosso Deus, hino número 187 do nosso cenário. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, com seus muros de jaspe luzente, juntados em áureos trovões. Lá no meio da praça está o rio da vida e vigor eternal, mais metade da glória celeste jamais se comprou ao mortal. Jamais se comprou ao mortal. Jamais se comprou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se comprou ao mortal. Tenho lido dos belos palácios que Jesus foi ao céu preparar, onde os crentes fiéis muito felizes irão para sempre habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice atinge a mansão eternal, mas metade da glória celeste jamais se comprou ao mortal. Jamais se comprou ao mortal. Jamais se comprou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se comprou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os salvos terão, quando os pais nos chamar, proclamando, tereis eterno galardão. Tenho lido que os santos na glória pisam ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se comprou ao mortal. Jamais se comprou ao mortal. Jamais se comprou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se comprou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e aceita o mais vil pecador. Tenho lido do sangue vertido que a todos redime do mal, mas metade da glória celeste jamais se comprou ao mortal. Jamais se comprou ao mortal. Jamais se comprou ao Grande é o nosso Deus. Curve a sua cabeça. Grande Deus, eterno Pai, louvado, engrandecido é o teu nome. Senhor Deus, o teu Espírito Santo possa envolver as nossas vidas, os nossos corações e nos mostrar o que tu tens preparado para nós através da tua palavra.
esteja com o pastor Fernando, esteja também com o pastor Sérgio, que está trazendo a mensagem para nós nesse momento. Fale aos nossos corações, como falou através dos louvores, para que toda a honra e toda a glória seja para ti. Amém. Pastor Sérgio. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, meu querido, minha querida, que nos assiste agora nas horas da noite. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Capítulo 27, 57 ao 61, versículo 57 ao versículo 61. Esse texto vai ser a base da nossa reflexão nessa noite. Mateus capítulo 27, verso 57 até o verso de número 61. E assim nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Não deixe de abrir a sua Bíblia, não deixe de ligar a sua Bíblia, se for no celular. Vamos juntos ler versos 57 ao 61, e assim diz a palavra de Deus. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra. Vamos orar ainda mais uma vez ao Senhor. Pai, a palavra é tua, o povo é teu, o servo é teu. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Neste ano de 2020, nós, na Igreja Presbiteriana de Niterói, tivemos algumas perdas. Marilda Teixeira, Madalena Bento, Gertrudes Orkleb, mais conhecida como Tudinha, Eugênia Rocha, Joel Porto, nesta semana, Custódia Escultório. Ainda antes da pandemia, quando o vírus estava chegando ainda em nosso país, e agora depois que nós fomos obrigados a nos colocar em distanciamento social. Outros irmãos, membros da igreja, também perderam seus familiares, e outros amigos do nosso convívio, do nosso contato, também perderam seus familiares. Isso não é novidade, todos nós temos conhecimento, mais cedo ou mais tarde, num momento ou outro, da morte de pessoas chegadas a nós, de familiares, de parentes, de vizinhos e amigos, mas nesses tempos algo em particular se deu, não somente entre os nossos, mas uma dura realidade que se aplicou a muitas famílias, a muitos amigos que perderam as pessoas que amavam. Em função da pandemia de Covid-19, o número de pessoas autorizadas a estarem presentes nos sepultamentos foi reduzida ao mínimo, para evitar aglomerações e a transmissão do novo coronavírus. E ainda em alguns casos, caixões tiveram que ser lacrados, tornando ainda mais profundo esse momento de dor. A psicologia alerta para a importância do luto no processo de superação da tristeza, da ausência e mesmo da adaptação a uma nova realidade. A antropologia e a sociologia consideram o aspecto ritual e social dos ritos funerários, considerando-se algo importante para os vivos, para aqueles que ficam, e ainda aqueles que atribuem as origens das diversas religiões quase que exclusivamente a necessidade de se dar uma resposta para a questão da morte. Mas à luz das Escrituras, que são a palavra de Deus,
Nós sabemos que há verdades profundas sobre a morte que precisam ser encaradas por todo o ser humano, e que somente crendo nessas verdades e nos refugiando em Deus é que podemos de fato, de verdade, sermos tratados e cuidados de forma completa nestes momentos de tanta dor. O texto que nós lemos nos fala de um sepultamento, o sepultamento de Jesus. Jesus que havia sido crucificado, levando sobre si uma sentença injusta, na tarde daquela sexta-feira, depois de levar sobre si a culpa pelo pecado, Jesus afirmou que estava consumado e entregou o seu espírito ao Pai. E assim, Jesus morreu. Um homem chamado José de Arimateia procurou Pilatos para pedir o corpo de Jesus e sepultá-lo. Nos 4 evangelhos, esse personagem só aparece nessa cena, nesse momento, na hora do sepultamento de Jesus. Os evangelhos nos dizem que ele era de Arimateia, uma cidade dos judeus, um homem rico, um discípulo de Jesus, um ilustre membro do sinédrio judaico, mas que esperava o reino de Deus, um homem bom e justo, que não tinha concordado com a decisão, com o desígnio e a ação daqueles outros membros do sinédrio acerca do processo da condenação de Jesus, mas ele não teve coragem para assumir o seu posicionamento acerca de Jesus publicamente, com medo da retaliação, com medo do que poderia lhe acontecer. Nós não sabemos se ele se calou durante o julgamento ou se ele não estava presente àquela sessão do sinédrio em que Jesus foi condenado, mas foi ele a quem que foi a Pilatos para reivindicar o corpo de Jesus para ser sepultado. É interessante observar alguns detalhes nesse sepultamento. O primeiro é que nenhum parente ou discípulo veio reivindicar o corpo de Jesus. Nenhum dos 11. Sabemos que Judas caminhou para o suicídio em remorso de ter entregue Jesus, mas os outros 11, com medo, nada fizeram. A família de Jesus também não vai a Pilatos reivindicar o corpo. Ainda que José de Arimateia não tenha se exposto antes, é preciso considerar que agora ele não se intimidou de ser vinculado a Jesus, um homem que tinha sido sentenciado à morte. Ele teve coragem para se posicionar. Nunca é tarde para confessar a Jesus. O Evangelho de João nos conta que quando Jesus foi sepultado, José de Arimateia contou com a ajuda de Nicodemos, um fariseu, um dos principais dos judeus e mestre de Israel. Foi conversar com Jesus de noite e provavelmente também se tornou um discípulo oculto de Jesus. O fato é que havia pressa para que o seu corpo fosse sepultado. O texto nos afirma que estava caindo a tarde, ou seja, era ainda antes do pôr do sol, hora que, segundo a tradição judaica, começava o sábado, o dia que deveria ser santificado pelos judeus, e era importante que ele fosse enterrado antes do pôr do sol, para que eles não violassem o sábado. Além disso, é verdade que frequentemente os corpos dos acusados de traição permaneciam apodrecendo na cruz. Mas aquilo não podia acontecer com o judeu. A lei de Deuteronômio, capítulo 21, do verso 22 ao verso 23, afirma o seguinte: se alguém houver pecado passível de pena de morte, tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Era contra a lei deixar um corpo morto no madeiro durante a noite. Isso teria sido ainda mais repreensível, mais odioso, se ao proceder assim, o corpo morto ficasse pendente no madeiro ou na cruz num dia de sábado. E além do mais, aquele era o sábado da semana da Páscoa. Mas até em seu sepultamento, nosso Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Então, cumprindo-se a profecia de Isaías, capítulo 53, verso 9, que diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, cumprindo esta profecia. Nicodemos levou um composto de mirra e de aloés que pesava mais de 30 quilos,
e que equivalia a cerca de 2 anos ou mais do salário de uma pessoa comum. E junto com José de Arimateia, eles sepultaram Jesus em um túmulo novo, que ninguém tinha usado ainda, aberto em uma rocha, num jardim próximo ao lugar da sua crucificação. E assim, o último versículo do texto que lemos nos fala que as discípulas de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria, ali estavam em frente da sepultura. Os 4 evangelhos, cada um traz uma informação. O evangelho de João vai nos dizer a respeito da presença de Nicodemos, mas todos os 4 evangelhos nos confirmam a presença daquelas mulheres diante do túmulo, enquanto José de Arimateia e Nicodemos sepultavam Jesus. Elas não puderam fazer muita coisa. Estava chegando o sábado. Elas tinham que cumprir a lei. Elas eram tementes a Deus. Elas ficaram de longe, afastadas, não havia tempo. Elas não puderam prestar as suas últimas homenagens. Tementes a Deus, cumpriram o mandamento do sábado. E elas iam voltar no domingo. Mas eu sei que você já conhece a história. O fato é que o sepultamento de Jesus é uma evidência da sua morte, porque Jesus assumiu a nossa natureza para nos substituir. Ele morreu pelos nossos pecados. Deus poderia nos abandonar e nos deixar sofrer a consequência, mas não poupou o seu próprio filho, que morreu na cruz. E o corpo de Jesus foi sepultado. Mas onde estava o Espírito de Jesus? Há uma afirmação interessante, digna de nota, curta, que foi feita por Jesus a um dos malfeitores que se dirigiu a ele na cruz, quando eles sofriam agonizando antes de morrer. Aquele malfeitor virou para Jesus e pediu: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta de Jesus, registrada em Lucas capítulo 23, versículo 43, foi simples e direta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alma e o corpo se separam na morte, mas a alma está com Deus. Essa verdade a respeito de Jesus e daquele malfeitor, elas nos remetem ao que acontece a todo crente quando nós morremos. Segundo Romanos capítulo 8, verso 23, o salário do pecado é a morte. E cumprindo o decreto de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E ainda aquilo que afirma Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, dizendo que o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Os corpos humanos depois da morte convertem-se em pó e vem a corrupção. No entanto, as suas almas, seus espíritos, eles não morrem, eles não dormem, eles têm, cada um de nós, temos uma substância imortal. E nós voltamos imediatamente para Deus, que nos deu essa substância imortal. O apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos por causa da perseguição contra os cristãos, tendo visto muitos dos seus irmãos e irmãs morrendo nas mãos dos seus executores, ele recebeu uma visão do céu e lhe foi ordenado escrever para confortar os crentes de todos os tempos, para que cada um de nós saibamos aquilo que acontece com aqueles que morrem confiando no Senhor Jesus. Está escrito o seguinte em Apocalipse capítulo 7, versículo 13 ao verso 17. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e da onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua morada. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol,
nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O apóstolo Paulo nos ensina, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1, que nós sabemos que a nossa casa terrestre, o nosso corpo, esse tabernáculo, quando ele se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, casa eterna nos céus. Na continuidade, no mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios, do verso 6 ao verso 8, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O mesmo apóstolo em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 23, assim nos afirma: ora, de um lado e de outro eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Pelo que lemos nas Escrituras, as almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas dos mais altos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, e eles esperam a plena redenção dos seus corpos. Esse é o destino daqueles que creem, esse é o destino daqueles que se arrependem dos seus pecados e recebem a Jesus como seu Salvador. Mas não é o destino de todos, como já lemos neste culto, o livro do Apocalipse, tal como foi advertido por Jesus, Mateus, no capítulo 18, versículo 8, versículo 9, vários outros textos, mas nesse texto, em Mateus 18, verso 8, verso 9, o nosso Senhor Jesus alertou: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Jesus fala do fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, e seres lançados no inferno. Segundo as Escrituras, as almas dos ímpios são aqueles que rejeitam ao Senhor, rejeitam os seus mandamentos, rejeitam a sua salvação. Os ímpios serão lançados no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Não existe outro lugar além do céu e do inferno. Paulo também nos fala dessa realidade em Romanos capítulo 2, verso 7 ao verso 8, quando afirma em Romanos 2, verso 7 ao verso 8, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas o que está reservado aos demais é ira e indignação, aqueles que são facciosos e que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Além desses dois lugares, além do céu e do inferno, destinados às almas que são separadas dos seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Mas é fonte de grande conforto ao coração do cristão, é fonte de alegria ao coração daquele que crê, saber que aqueles que se arrependem dos seus pecados e recebem a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, deixam os seus corpos e as suas almas vão para o céu. Há verdades notáveis sobre o céu, e as Escrituras nos deixam extasiados quando nos contam sobre as coisas que vão estar presentes no céu e também sobre as coisas que vão estar ausentes. No céu não há lágrimas, no céu não há tristeza, no céu não há morte, no céu não há dor, no céu não há trevas, no céu não há pessoas ímpias, no céu não há pecado, no céu não há templos e não há mais a maldição do pecado de Adão. O que é que existe no céu? O que é que me espera lá? O que é que te espera lá? Lá é o lugar em que estão aqueles que foram separados por Deus, os seus servos, aqueles que creram nele. Lá está o rio da água da vida, o fruto que cura. Lá está o Cordeiro de Deus, ou seja, o próprio Jesus. Lá a contínua adoração a Deus e a festa de núpcia do Cordeiro.
Lá está a face desvendada de Deus, que é o sol da justiça. No céu não há nada das coisas que produzem dor e morte. O céu será um lugar isento de pecado e dos seus efeitos. O céu é um lugar onde os crentes desfrutam da presença imediata de Cristo. O céu inclui a chamada visão beatífica, ou seja, aquele que está no céu contempla a face de Deus, o que não é possível nessa vida. O céu é um lugar em que o crente desfruta das recompensas de Deus para sempre. E não existe nenhum conhecimento, não existe nenhuma experiência terrena que seja capaz de ofuscar a plenitude da alegria que nós vamos ter no céu. Estamos tristes, irmãos. Igreja Presbiteriana de Niterói e tantos dos nossos amigos, daqueles que partilham das nossas vidas, sabem que estamos tristes por causa das pessoas que partiram. Porque nós amávamos essas pessoas. Porque elas eram queridas. Porque nós vamos sentir saudade. Porque nós vamos sentir falta delas. Mas não há lugar para o medo. Não há lugar para o desespero. Elas estão com Jesus plenamente, inteiramente, completamente, de um jeito que eu e você ainda não estamos. E não existe nada melhor. Não existe nada mais precioso. Não existe nada mais desejável do que estar com Jesus. A você, meu querido, que assim como eu, não teve a oportunidade de se despedir, e mesmo a você que conseguiu prestar a sua última homenagem, e a todos agora que me ouvem, eu quero lembrar a continuação da história do sepultamento de Jesus. Na verdade, a cena é a seguinte, porque passou-se a sexta-feira, passou-se o sábado, aquelas mulheres nada puderam fazer, aquelas que apenas olharam de longe o sepultamento, mas o domingo, meus irmãos, o domingo não se encerraria com Jesus no túmulo. Aquelas mulheres, elas voltaram para prestar as suas homenagens. Elas levaram os aromas que tinham preparado, provavelmente não na mesma quantidade, e muito menos no valor que tinha sido levado por José de Arimateia e por Nicodemos, que eram mais prósperos financeiramente e que tinham enterrado Jesus. Mas dinheiro não quer dizer nada, principalmente na morte. Elas tinham o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma afeição, e elas queriam também fazer a sua homenagem, ainda que fosse singela. Mas a tumba estava vazia. O sepulcro estava aberto, a grande pedra havia sido removida, estava de lado, porque um terremoto tinha acontecido, porque Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele venceu a morte, ele ressurgiu dos mortos, como havia dito, e ali a morte foi definitivamente destruída, o mal perdeu todo e qualquer poder sobre aqueles que são feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 19 ao versículo 23, o seguinte. 1 Coríntios 15, de 19 a 23. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Ele foi o primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E assim, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, o mesmo apóstolo assim nos instrui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem,
porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Esse mesmo apóstolo, quando foi preso, fazia a sua defesa antes de ser enviado a Roma. Esse apóstolo, tal como está registrado em Atos, capítulo 24, no versículo 25, disse: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá a ressurreição tanto de justos como de injustos. E ainda em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, no versículo 21, assim ele nos afirmou: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É esse o ensino do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, quando ele disse: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Essa a promessa de Jesus Cristo, conforme registrado no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 28, versículo 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Sim, à luz das Escrituras, eu quero afirmar com convicção sobre Madalena Bento, sobre nossa querida Tudinho Ortleb, Eugênia Rocha, Joel Porto e Custódio Scultori, e sobre todos quantos receberam a Jesus como Salvador. Não é um adeus, é só um até breve. Concluindo esta reflexão, eu gostaria de dizer a você que me ouve: você está preparado para a morte? Você está preparado para a morte? Mais cedo ou mais tarde, você terá que enfrentá-la. E se você já está enfrentando essa dura realidade, como é que você está lidando com ela? Quais são os seus pensamentos sobre isso? A você, meu querido, que está aí com os seus familiares, com os seus amigos, eu quero lhe dizer: ame-os de todo o seu coração, cuidem-se uns dos outros, perdoem-se uns aos outros. Você que foi ferido, que foi magoado, que foi ofendido, lembre-se que Jesus pagou alto preço pelos nossos pecados e assim como Ele nos perdoou, nós também devemos nos perdoar uns aos outros. Abrace, fale, diga eu te amo, que você aproveite a presença daqueles que estão ao seu lado. A você, querido, que perdeu alguém que você ama, eu posso lhe assegurar que Deus te ama e quer consolar o seu coração. Ele quer que você veja as coisas de outra forma, Ele quer te dar a plenitude do Espírito, o Espírito Santo que conforta, que traz paz ao coração e que trata das suas feridas, das suas mágoas e quer trabalhar os seus sentimentos, as suas emoções, a sua compreensão, para que você entenda como Ele tem agido em seu favor. A você, meu irmão, você que é membro da primeira igreja presbiteriana de Niterói, e você também que não é membro desta igreja, mas é membro da igreja de nosso Senhor Jesus, eu quero te chamar hoje à responsabilidade de anunciar a mensagem do Evangelho já, agora, para ontem. Há pessoas que estão partindo sem conhecerem a Jesus. E é por isso mesmo que agora eu quero me dirigir a você, que está me assistindo e ainda não entregou a sua vida ao Salvador, ao Senhor Jesus.
Em João capítulo 3, verso 16, Deus nos afirma o seu amor, dizendo que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por que Ele nos amou assim a ponto de entregar o seu próprio Filho? Segundo Romanos capítulo 3, versículo 23, as Escrituras nos ensinam que todos, sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus. Sem Jesus, sem receber esse amor, sem crer nesse amor, nós estamos perdidos. Se você não crê em Jesus, você está perdido no seu pecado, você está carente da glória de Deus. Mas as Escrituras nos afirmam em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4, o apóstolo Paulo nos informa que antes de tudo ele nos entregou o que ele também recebeu. Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados. Em Cristo os nossos pecados são cancelados. Em Cristo os nossos pecados são perdoados, segundo as Escrituras. E que Ele foi sepultado. E Ele ressurgiu ao terceiro dia e venceu a morte, segundo as Escrituras. E assim, Ele tem o poder de te conceder vida, te dar vida aqui, agora, vida abundante. Vida que começa aqui e não termina nunca mais. Vida eterna. Mas como você pode ter essa vida eterna? O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, nos diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Segundo as Escrituras, o que você precisa é tão somente se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. E assim, com Cristo, descansando em Cristo, nos méritos de Cristo, justificado por Cristo, você será santificado por Cristo. E assim você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus através da sua palavra. E assim nos diz a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E você, querido que me ouve, tenha a certeza do céu. E o céu é Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus é o Redentor. Ele é o Senhor da igreja. E Ele nos enviou o seu Santo Espírito, o Consolador. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero, neste momento, consagrar a minha vida e a sua vida para que nós descansemos no Senhor. Aqueles que partiram, fica a saudade, mas é apenas um até logo. Não é um adeus, é um até breve. Muito em breve, quando chegar o momento, nós vamos nos rever. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra é viva e eficaz, e é o teu Santo Espírito quem faz a obra. Por isso, em nome de Jesus, conforta e consola os nossos corações. E que agora tenhamos a plena certeza do céu, e essa certeza nos motive a continuar as nossas vidas, anunciando o Evangelho, e nos santificando, nos separando, nos consagrando para o teu serviço. Que assim seja sobre a vida de cada um que está neste momento nos assistindo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós passamos a palavra ao nosso irmão seminarista Wilson, que vai nos conduzir no final desse nosso culto da noite. Céu, lindo céu, é aonde eu quero ir morar. E eu espero que você queira ir morar também. Esse é um hino do cantor do culto cristão, hinário para o culto cristão. Convido você, nesse momento, a cantar conosco esse hino tão bonito, esse louvor tão bonito. E nesse momento que estivermos cantando, vai aparecer aí no nosso vídeo aí, acredito eu, a conta da nossa igreja. Você que está dizimando, você que está ofertando, que Deus continue o abençoando, que Deus continue abençoando a sua família.
Cantemos, céu, lindo céu. 580. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais dadas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecado, nem tristezas eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime, quando eu for subir, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus está te convidando para morar nesse lindo céu. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like lá, ajudando assim a Igreja Presbiteriana de Niterói a continuar propagando o Evangelho do nosso Deus através do canal no YouTube. Terça-feira, nosso estudo bíblico online, né, nossa escola bíblica online, com a última aula de 1 João, primeira carta de João, vai ser a nossa última aula lá com o pastor Sérgio, não perca. E se você ainda não viu as aulas, vai lá no nosso canal no YouTube, lá, procura lá, primeira carta de João, está lá, 1 João, todo o estudo está lá no canal no YouTube. Você pode procurar lá e rever todas as aulas e ver se caso você não tenha visto. Quinta-feira, nossa reunião de oração, né, às 19 horas também, juntos orando e ouvindo a palavra do nosso Deus, louvores, cantando. Deixe lá seu pedido de oração que nós vamos estar orando por você, né? Gostaríamos de agradecer a todos que estão conosco, todos que têm nos ajudado, todos que têm nos abençoado para que o culto esteja sendo transmitido. Nós só temos a agradecer a Deus pela vida de todos que estão aqui, de você que está em casa nos assistindo e tem contribuído também para que esse culto aconteça. Nós vamos orar, pedir o pastor Sérgio que esteja orando, depois vai estar enfrentando a bênção apostólica e assim encerrando esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos, queridos. Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós te somos imensamente gratos por teu cuidado, por teu amor, pela tua proteção, pela tua bondade. Querido Deus, agora, despede-nos em paz. Estivemos juntos, ainda que virtualmente, online. Pudemos falar uns com os outros um pouco, no chat ao vivo. Pudemos ter o privilégio de ouvir da tua palavra e cantar hinos ao Senhor. Agora vamos dar prosseguimento às nossas vidas, cuidando dos nossos filhos, dos nossos afazeres, mesmo em casa, e aqueles que precisam salho. Protege-nos,
Protege-nos, Senhor. Nos arranca o medo. Não nos deixe temer. Que haja preocupação natural. Óbvio, amamos uns aos outros. Queremos estar bem, não queremos sofrer com a enfermidade. Mas, Pai, que a nossa mente, o nosso coração estejam com Jesus, que está aí intercedendo por nós, e o Teu Santo Espírito aqui, também intercedendo, nos dê o privilégio de uma força renovada e uma vida que agrada ao Senhor. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer. Faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nos vemos na terça-feira. Um abraço, irmão. Lá além do arco-íris, lugar onde com meu Jesus para sempre eu vou morar. O Senhor, Criador do céu e do mar, com amor e alegria vou louvar e adorar. E quando penso na realidade que ganhei a vida eterna,